A paz do Senhor, olá. Eu quero vir aqui trazer uma informação. É algo que tem a ver com a história. Esse vídeo é um pouco histórico, mas também de alerta. É informação que eu quero trazer a você. Mas antes eu quero ler um versículo que está registrado em Gênesis 10. Versículo 8. Aqui fala dos descendentes dos filhos de Noé. Isso que eu vou ler aqui descende de Cã, aquele filho que foi amaldiçoado. Foi valente, Cuxi, versículo 8. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, sim, Babel, da torre de Babel. Ereque, Acalde, Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nimrod, Rebothir e Calá. Até aqui. Nimrod, aqui diz que ele era um poderoso caçador. Ele, segundo a história, foi ele que estava ali no tempo da Torre de Babel, onde está registrado em Gênesis 11, liderando o povo para que o povo construísse uma torre. Vemos no 11, versículo 4 assim: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos celebre o seu nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. A vontade do Senhor é que se espalhasse o povo por toda a terra, se multiplicasse. Mas queriam que ficarem apenas um lugar e construir uma torre que chegasse até os céus. O Senhor não se agradou disso. Nós sabemos que o Senhor desceu. Quando Deus diz, vinde, descemos e confundamos ali a sua linguagem, estava falando com Cristo, né? O Espírito Santo também estava com ele. Vinde, descemos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Para que o povo não se tornasse um povo só, mas se multiplicasse e espalhasse sobre a terra, porque esse era o desejo do Senhor. Nimrod. O que eu quero falar hoje? Eu quero falar sobre Natal. Natal, isso mesmo. Qual é a história verdadeira do Natal? Qual a origem do Natal? Jesus nasceu no Natal? Eu quero passar também a minha opinião. Será que podemos comemorar o Natal? Será que é certo? Vamos ver. Natal nós sabemos que significa nascimento. O que isso tem a ver com Nimrod, irmã Letícia? É isso que eu quero que você preste atenção. Nimrod casou com a sua mãe, Semiramis, o nome dela é bem difícil para dizer. Semiramis. Então, Nimrod casou com a sua mãe, Semiramis. E ele era um homem muito mau. Muito mal. E pela história, ele morreu. E Semiramis ficou grávida depois e disse que o seu filho, que estava no seu ventre, era a reencarnação de Nimrod. Ele era a reencarnação de Nimrod. E o nome dele era Tammuz. E aí o que acontece? Aí os três começaram a ser adorados. Tammuz como reencarnação do pai, sendo o deus sol. E Semiramis como a deusa lua. O que acontece? Depois que essa criança nasceu, diz a história que ele foi atacado por um animal e foi morto. E aonde ele foi enterrado, nasceu um pinheiro. Tem uma parte na Bíblia Sagrada onde nós vemos que as mulheres choravam por Tammuz, diz a palavra. Debaixo de um pinheiro, elas choravam por Tammuz, levavam presentes para pôr debaixo do pinheiro. Vocês já estão entendendo? Tinha um pinheiro. O pinheiro se tornou símbolo ali de Tammuz. Vocês estão entendendo, né? Por que no Natal tem pinheiro, tem árvore de Natal, tem presente. E o que acontece? Esse Tammuz é o deus sol, que é a reencarnação do pai, que ele se chama Deus Sol.
E ele começou a ser adorado desde aquele tempo. Nós vemos, quando nós lemos Isaías, Deus condenando a adoração aos exércitos dos céus, porque o povo se voltava para adorar desde aquele tempo, Deus Sol, a deusa Lua e vários outros deuses, os deuses que eles colocaram o nome dos planetas, Deus Saturno, Deus Netuno e etc. Tanto que se você for olhar o nome da semana, dos dias da semana em inglês, você vai ver que o significado é dia de tal coisa, dia de tal coisa. Domingo, Sunday, é dia do sol, sol, day, dia do sol. Porque o domingo era o dia de cultuar o Deus Sol. Então vamos voltar um pouquinho na história. Os romanos, quando o imperador, se converteu, para acabar com aquela perseguição, não fazia diferença a perseguição aos cristãos, porque só aumentava a quantidade de cristãos. E para que a paz reinasse, para que as coisas significassem, o cristianismo se juntou com o Estado. E após haver mudanças no tempo e na lei, porque Daniel profetizou que haveria um poder que manifestaria, que mudaria os tempos e a lei de Deus. Foi este poder que muita gente que não entende isso até o domingo foi colocado como o dia do Senhor por causa dessa mudança. Essa mudança foi decretada, Foi mostrada lá em Daniel o que ia acontecer e foi mudado. O imperador Constantino fez essa mudança. Aí pegou festas pagãs e juntou com o cristianismo. O dia do nascimento de Tammuz é 25 de dezembro. Ai, que engraçado. Tammuz nasceu dia 25 de dezembro. Era o dia, segundo a história, era o dia que os romanos e os outros povos pagãos, que também colocaram Semiramis, Nimrod e Tammuz como deuses deles. Vou colocar fotos depois aí no vídeo. Eles comemoravam o nascimento do deus deles, do deus Sol, Tammuz, no dia 25 de dezembro. Viu que interessante? Deus Sol, Deus Mitra, deram outros nomes para o mesmo Deus, que é Tammuz, Nimrod e Tammuz. Tammuz era a reencarnação de Nimrod, segundo a história. Nós sabemos que a história de reencarnação também é heresia, é uma mentira do diabo. Enganou muitas pessoas, O que acontece? Aí pegaram festas e o dia do nascimento do Tammuz, que era comemorado Deus Sol para os romanos, se transformou no dia do nascimento de Jesus. Mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Do dia 17 ao dia 23 de dezembro, tinha uma festa chamada Saturnália. Saturnália vem de Saturno, em homenagem ao deus Saturno. E nessa festa era uma mistura do que a gente conhece de Natal e Carnaval. As pessoas enfeitavam as casas com guirlandas, decoravam as casas, trocavam presentes, reunia a família, reunia as pessoas, tinham banquetes, tinha muita orgia, por isso que eu falei mistura de Carnaval com Natal. E acontecia do dia 17 ao 23 de dezembro. E dia 25 era a comemoração do dia do Tammuz. Aí pegaram a Saturnália e transformaram no Natal. Como pegaram os costumes da Saturnália, todo ali aquele enredo que eu acabei de falar, e colocaram como se fosse o Natal. Colocaram Jesus como para os povos pagãos, principalmente para os romanos. Para eles não mudaram muita coisa. É como se eles tivessem colocado o nome de Jesus em Tammuz. E eles continuavam adorando Tammuz, mas debaixo dos panos, porque os cristãos estavam achando que estavam adorando Jesus. E é isso que deu. Então Jesus não nasceu no Natal. O dia do nascimento, dia 25 de dezembro, é de Tammuz, é do Deus Sol, que é comemorado. Os povos pagãos ainda comemoram e adoram esse Deus. Veneram. Tem lugares que há sacrifícios em relação a esse Deus, se você conhecer a história, porque havia no tempo passado. E embora isso pode estar em oculto, mas acontece.
E Jesus, pela história, teria nascido, segundo alguns historiadores, né, do tempo passado, entre abril e maio, ou junho. Alguns dizem que é abril, maio ou junho. Para nós não faz diferença, porque Jesus não nos falou para comemorar o nascimento dele, mas sim a morte dele. Nós temos uma cerimônia, que é a ceia, em comemoração, em agradecimento, em lembrete daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Então, a morte dele, o Senhor nos ensinou a lembrar, mas não o nascimento. Nós não vemos ninguém comemorando o nascimento de Jesus na Bíblia Sagrada. O povo de Israel não tinha costume de comemorar o nascimento de ninguém, e nós não vemos a Bíblia nos mandando comemorar, festejar o nascimento de Jesus. Nós devemos agradecer, sim, por ele ter vindo à Terra, mas supinheiro é um símbolo pagão. As guirlandas também. Pesquisa a origem do Natal no Google, no YouTube, o significado de cada coisa da guirlanda. Papai Noel é uma forma de querer substituir o Papai do Céu. Eu vou colocar umas imagens aí, você vai parando o vídeo e vai assistindo. Felizmente, em dezembro, o Natal é apenas algo que parece bonito. É como se dizer que é um cordeiro em veste de lobo. Não, é um lobo em veste de cordeiro, é isso que eu quis dizer. É uma coisa macabra, porque é pagão, é algo que veio do paganismo. E essa é a verdadeira origem, a realidade. Eu não comemoro Natal, não participo, não misturo em relação a isso. Se tiver reunião, qualquer lugar, não participo em coisas que referem a do Natal. Vamos fazer para cantar, fazer aniversário para Jesus, não, porque eu acredito, isso foi algo que o paganismo criou e que indiretamente estão fazendo algo em homenagem a Tammuz, o mundo inteiro para celebrar algo assim como se celebrava antes para Tammuz. Então não é algo correto de dizer, usando o nome de Jesus para algo que é pagão. Colocaram Jesus dentro de uma história que não tem nada a ver com ele. Colocaram Jesus como se fosse o menino Tammuz. Essa é a verdade. Eu vou postar umas fotos, olha as imagens aí que você vai entender melhor. Leia atentamente e que você possa compreender o que eu estou querendo dizer através dessas imagens, dessas escritas, dessas informações que eu vou passar. Por isso que eu não falo Feliz Natal, não falo igualmente quando alguém me manda Feliz Natal. Eu fico neutra nisso, porque Feliz Nascimento de Tammuz, é isso que eu entendo, é isso que vem na minha cabeça. Feliz Nascimento de Tammuz. Feliz aniversário do Tammuz. Vamos celebrar e comemorar o Tammuz, não Jesus. Jesus nos comemora a vinda dele na terra, a morte dele, todos os dias do ano. Mas não, se as pessoas comemorar dizendo, né, que vamos comemorar o nascimento de Jesus qualquer outro mês, mas não, no mês de dezembro, no dia 25 de dezembro. Diante de todo esse paganismo que foi colocado, que os romanos juntaram com o cristianismo, uma mentira que juntaram, eu não concordo. Não é a minha opinião, eu respeito a sua. Que Deus te abençoe. Olha as imagens aí.